pai viúvo levou sua nova companheira ao jantar, e a reação da neta mudou tudo. Riram dele no instante em que entrou no restaurante com ela ao lado. Olhares cortantes atravessaram o salão como facas invisíveis. Sussurros cresceram entre as mesas. Uma senhora de cabelos brancos cobriu a boca com a mão enluvada, como se testemunhasse algo indecente. Dois homens de terno inclinaram-se um para o outro, sorrindo com desdém. E lá no fundo, perto da janela de vidro que dava para a rua iluminada, sua própria filha desviou o olhar, os lábios apertados numa linha fina de desaprovação. Ao lado dela, a neta de 8 anos, de vestido azul marinho e laço branco no cabelo, observava tudo com aqueles olhos grandes e escuros, atentos demais para a idade que tinha. O homem era magro, de ombros curvados pelo peso de anos difíceis, usava um paletó gasto que já fora bom, mas agora pendia frouxo sobre o corpo cansado. Os sapatos, embora engraxados com capricho, tinham a sola gasta e rachaduras nas laterais. Ela, a mulher ao seu lado, vestia um conjunto simples de calça preta e blusa branca, o cabelo preso num coque baixo, as mãos entrelaçadas à frente do corpo como quem tenta se fazer menor, menos visível, menos alvo. O maitre se aproximou devagar, a expressão educada mas tensa, como se avaliasse o risco de uma cena desagradável. "Boa noite. Reserva em nome de Álvaro Costa", disse o homem, a voz firme apesar do tremor quase imperceptível nos ombros. "Mesa para 4. O maitre verificou a lista, hesitou por um segundo longo demais, então assentou e os conduziu pelo corredor entre as mesas. Cada passo era acompanhado por mais olhares, mais sussurros. A filha de Álvaro, Andréia, permaneceu sentada, as costas retas, o rosto uma máscara de pedra. Quando finalmente chegaram à mesa, ela não se levantou, não sorriu. Apenas olhou para o pai com uma frieza que doía mais do que qualquer insulto gritado. Você teria ficado ao lado dele ou teria virado o rosto também? Conta pra gente nos comentários. Álvaro puxou a cadeira para a mulher sentar-se primeiro. Um gesto automático de gentileza que arrancou um suspiro impaciente de Andréia. A neta, Sofia, observava tudo em silêncio, as mãos pequenas pousadas sobre o guardanapo de tecido branco. O silêncio à mesa era denso como neblina. Garçons passavam apressados, evitando contato visual. O murmúrio das outras mesas crescia e minguava como ondas. "Pai", disse Andréia finalmente, a voz baixa, mas cortante. "Eu só vim porque você insistiu, mas isso não significa que eu aprove." Álvaro respirou fundo, as mãos trêmulas sobre a toalha branca. "Eu sei, filha, eu sei, mas precisava que você conhecesse a Lúcia." "Conhecesse?" Andréia soltou uma risada amarga. "Faz menos de 2 anos que minha mãe morreu, pai. 2 anos? E você já aparece com ela." Lúcia baixou os olhos, as bochechas corando. Álvaro estendeu a mão sobre a mesa, tentando alcançar a filha, mas Andréia recuou como se o toque queimasse. "Sua mãe vai fazer 2 anos que se foi, sim, e foram os 2 anos mais difíceis da minha vida." "Difíceis?" A voz de Andréia subiu um tom. "Você acha que foi difícil só pra você? Eu perdi minha mãe, pai. Sofia perdeu a avó. E você simplesmente seguiu em frente." As pessoas nas mesas vizinhas nem fingiam mais não ouvir. Viravam-se abertamente, alguns com pena, outros com curiosidade mórbida. Sofia permanecia imóvel, os olhos fixos no pai de Álvaro, tentando entender aquela dor que preenchia o ar como fumaça. Mas ninguém naquele restaurante estava preparado para o que aconteceria nos próximos minutos. E se histórias de pais que se recusam a desistir tocam seu coração, inscreva-se agora. Toda semana trazemos histórias reais e poderosas como esta. Álvaro tinha sido professor de literatura durante 32 anos. Sua esposa, Helena, era enfermeira no hospital público da cidade. Viveram numa casa modesta no bairro Operário, criaram Andréia com amor e disciplina, celebraram cada conquista, suportaram cada dificuldade. Quando Helena foi diagnosticada com câncer, Álvaro vendeu o carro, pediu empréstimos, gastou cada centavo que tinham e muitos que não tinham em tratamentos. Passou noites no hospital, segurando a mão dela enquanto a quimioterapia queimava suas veias. Lia poemas para ela quando a dor era demais. Cantarola canções antigas quando ela não conseguia dormir. E quando Helena finalmente partiu, numa manhã de outono em que as folhas caíam como lágrimas amarelas, Álvaro sentiu que uma parte dele morrera junto. Andréia havia ficado arrasada, claro, mas ela tinha um marido, tinha Sofia, tinha uma vida estruturada que a amparava. Álvaro tinha apenas o silêncio vazio da casa, onde cada canto guardava uma memória que doía como vidro moído. Parou de dar aulas. Ficava horas sentado na poltrona de Helena, olhando para o jardim que ela tanto amara. Perdeu peso.
Perdeu a vontade. Foi Andréia quem sugeriu, depois de meses, que ele voltasse a sair, que conhecesse pessoas, que tentasse viver de novo. Mas quando Álvaro realmente fez isso, quando encontrou Lúcia no grupo de apoio para enlutados, quando começou a sorrir novamente, ainda que timidamente, Andréia sentiu como uma traição. Como se aceitar a felicidade fosse trair a memória de Helena. Lúcia tinha perdido o marido num acidente de trabalho 3 anos antes. Tinha 2 filhos adultos que moravam em outro estado. Trabalhava como cozinheira num asilo e vivia sozinha num apartamento pequeno. Ela e Álvaro se conectaram na dor compartilhada, no entendimento silencioso de quem sabe o que é acordar todas as manhãs com o peso da ausência. Não era um romance de novela, não havia fogos de artifício. Era apenas 2 pessoas cansadas, machucadas, encontrando um pouco de luz uma na outra. Sua mãe sempre disse que a vida é pros vivos, disse Álvaro, a voz embargada. Ela me fez prometer, nos últimos dias, que eu não ficaria sozinho para sempre, que eu tentaria ser feliz de novo. Não use minha mãe para justificar isso, respondeu Andréia, lágrimas brilhando nos olhos. Você não tem direito. Eu tenho o direito de não querer morrer aos poucos, filha, de não querer passar os anos que me restam conversando com fantasmas. O garçom se aproximou hesitante, mas Andréia o dispensou com um gesto brusco. Sofia continuava observando, a respiração curta, as mãos agora apertadas uma contra a outra sob a mesa. Lúcia não está tentando substituir ninguém, continuou Álvaro. Ela sabe que Helena foi o amor da minha vida, mas a vida não acabou quando Helena partiu, por mais que às vezes eu quisesse que tivesse acabado. Andréia limpou as lágrimas com raiva. Você não entende, você simplesmente não entende. Então me ajuda a entender, filha, por favor. Porque eu não aguento mais essa distância entre nós. Foi quando Sofia, que até então não havia dito uma palavra, largou o guardanapo e desceu da cadeira. Todos olharam para ela, surpresos. A menina caminhou ao redor da mesa, seus passinhos firmes apesar do tamanho pequeno, e parou ao lado de Lúcia. Por um momento, ninguém se mexeu. O restaurante inteiro parecia ter parado de respirar. Você ficaria em silêncio aqui ou teria coragem de falar? Deixe sua opinião nos comentários. Sofia olhou para Lúcia com aqueles olhos imensos e então, sem aviso, subiu na cadeira ao lado dela e abraçou a mulher pelo pescoço. Foi um abraço apertado, desesperado, cheio de uma emoção que ninguém esperava de uma criança tão pequena. Lúcia ficou completamente imóvel, chocada, os braços suspensos no ar, sem saber se podia retribuir. Você cheira igual a vovó Helena, sussurrou Sofia, a voz abafada contra o ombro de Lúcia. Lavanda. A vovó sempre cheirava a lavanda. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Lúcia. Devagar, com cuidado, ela envolveu a menina nos braços. Andréia cobriu a boca com as mãos, os olhos arregalados. Sofia! Mas a menina não soltou Lúcia. Pelo contrário, apertou mais forte. A vovó me disse, antes de ir embora, que o vovô precisava de alguém que cuidasse dele. Ela disse que ele esquece de comer, que ele fica triste demais. Ela pediu para eu cuidar dele, mas eu sou pequena, mãe. Eu não sei cuidar de gente grande. Mas a Lúcia sabe, não sabe? Sofia afastou-se apenas o suficiente para olhar para Lúcia, as mãozinhas ainda segurando os ombros da mulher. Você vai cuidar do vovô? Vai fazer ele comer e não ficar tão triste? Lúcia assentiu, incapaz de falar, as lágrimas correndo livremente agora. Eu prometo. Então tá bom, disse Sofia, com a lógica simples e devastadora das crianças. Então, você pode ficar. O silêncio que seguiu foi absoluto. Até os garçons haviam parado de circular. Álvaro tinha o rosto enterrado nas mãos, os ombros tremendo. Andréia olhava para a filha como se a visse pela primeira vez, a expressão uma mistura de choque, vergonha e algo que se parecia dolorosamente com arrependimento. Sofia voltou para sua cadeira, ajeitou o guardanapo no colo com seriedade e anunciou: "Agora posso pedir sorvete?" A tensão quebrou como uma corda esticada demais. Alguém riu nervosamente em outra mesa. O garçom se aproximou novamente, desta vez com um sorriso genuíno. Álvaro limpou os olhos, estendeu a mão sobre a mesa novamente e, desta vez, depois de uma hesitação longa, Andréia assegurou. "Me desculpa, pai", ela sussurrou, a voz quebrada. Eu tava com tanto medo de perder você também, com medo de que se você seguisse em frente, você esquecesse dela, esquecesse de nós. Eu nunca vou esquecer sua mãe, filha, nunca. Mas eu também não posso passar o resto da vida preso ao passado. Sua mãe não teria querido isso. Andréia olhou para Lúcia, realmente olhou, pela primeira vez naquela noite.
Viu o rosto gentil, os olhos vermelhos de choro, as mãos ainda tremendo sobre a mesa. Viu não uma intrusa, não uma substituta, mas apenas uma mulher quebrada tentando reconstruir alguma coisa a partir das ruínas, assim como seu pai. Lúcia, disse Andréia, a voz ainda instável. Eu não sei se consigo ser amigável ainda. Não sei se consigo abraçar isso tudo de uma vez. Mas minha filha é mais sábia do que eu. E se ela diz que você pode ficar, então talvez eu precise aprender a aceitar isso. Não foi uma reconciliação completa. Não foi um abraço choroso e música de fundo. Foi apenas um primeiro passo. Mas às vezes, os primeiros passos são os mais importantes. Lúcia assentiu, limpando o rosto com um guardanapo. Eu não quero tomar o lugar de ninguém, Andréia. Eu só não quero que ele fique sozinho, porque eu sei como é. E é uma solidão que mata aos poucos. Pediram a comida. A conversa foi hesitante no começo, cheia de pausas desconfortáveis e temas seguros como o clima e o trabalho. Mas aos poucos, conforme a noite avançava, as palavras foram fluindo com mais facilidade. Sofia monopolizava a atenção, contando histórias da escola com um entusiasmo contagiante das crianças, fazendo até Lúcia rir com suas imitações dos professores. Álvaro comeu mais do que havia comido em meses, um sorriso suave no rosto, enquanto observava sua neta, sua filha e a mulher que havia trazido um pouco de luz de volta à sua vida. As outras mesas eventualmente perderam o interesse. As conversas ao redor voltaram ao normal. O restaurante continuou seu ritmo. E ali, naquela mesa perto da janela, 4 pessoas encontraram um frágil equilíbrio entre passado e presente, entre luto e esperança. Quando saíram, já passava das 11 da noite. A rua estava silenciosa, iluminada apenas pelos postes amarelados. Sofia segurava a mão de Álvaro numa mão e a de Lúcia na outra, balançando os braços alegremente. Andréia caminhava ao lado do pai, os passos mais leves do que quando chegaram. Pai, disse ela, antes de se despedirem no estacionamento, talvez no próximo mês vocês possam jantar lá em casa. Nada grande, só nós. Álvaro sorriu, os olhos brilhando. Eu adoraria, filha. Andréia olhou para Lúcia, e algo naquele olhar havia mudado. Não era aceitação total, não era amor instantâneo, mas era o começo de uma compreensão. O reconhecimento de que a vida é complicada, que o luto não tem um cronograma fixo e que às vezes as pessoas que parecem estar traindo a memória de quem perdemos estão, na verdade, apenas tentando sobreviver à dor. Você cuida bem dele, tá? Disse Andréia, a voz quase inaudível. Eu cuido, respondeu Lúcia. Eu prometo. Sofia, percebendo a seriedade do momento, apertou as mãos que segurava. E eu vou visitar mais, vovô, toda semana. Para ter certeza que você está comendo direito. Álvaro riu, uma risada genuína que há muito tempo não dava. Você é advogada muito severa, Sofia. Tenho que ser, senão vocês ficam tristes de novo. Abraçaram-se antes de se separarem. Foi um abraço rápido, ainda um pouco desconfortável, mas real. Quando Álvaro e Lúcia entraram no velho carro dele e partiram, Andréia ficou parada ao lado do seu, observando as luzes traseiras desaparecerem na esquina. Sofia puxou sua mão. Mãe, eu fiz certo. Andréia olhou para a filha, os olhos marejados, e se ajoelhou à sua altura. Você fez mais do que certo, meu amor. Você fez o que eu deveria ter feito há muito tempo. Você foi bondosa, e corajosa, e sábia. A vovó Helena teria gostado da Lúcia? Andréia pensou por um longo momento, a resposta presa na garganta. Então, com um seno trêmulo, assentiu. Sim, acho que sim. Sua avó sempre quis que todo mundo fosse feliz. Especialmente seu avô. Então tá tudo bem, concluiu Sofia, com uma simplicidade devastadora que só as crianças possuem. Se a vovó Helena tá feliz lá no céu e o vovô tá feliz aqui, então tá tudo certo. Andréia abraçou a filha forte, escondendo o rosto no cabelo dela, permitindo-se chorar livremente pela primeira vez naquela noite. Não eram mais lágrimas de raiva ou de dor, mas de alívio, de libertação, de perdão, não apenas ao pai, mas a si mesma. Meses se passaram. Os jantares na casa de Andréia se tornaram frequentes. Lúcia trouxe seus filhos numa visita, e embora o encontro fosse estranho no início, logo encontraram pontos em comum. Sofia e Lúcia desenvolveram um vínculo especial. A menina ensinou Lúcia a fazer pulseiras de miçangas, e Lúcia ensinou Sofia a fazer o bolo de chocolate que seu marido falecido costumava amar. Álvaro nunca removeu as fotos de Helena da casa. Lúcia nunca pediu para ele fazer isso.
Elas permaneceram nas paredes, nos porta-retratos, na mesa de cabeceira. E ao lado delas, aos poucos, novas memórias foram sendo criadas, não para substituir as antigas, mas para coexistir com elas, como diferentes capítulos de uma mesma vida. Houve momentos difíceis, claro, dias em que Andréia ainda sentia aquela pontada de ciúme irracional, dias em que Lúcia se sentia uma intrusa, mesmo quando todas a tratavam com carinho, dias em que Álvaro acordava chorando, o luto voltando como uma onda inesperada. Mas eles aprenderam, juntos, que não precisavam escolher entre o passado e o presente, que era possível honrar a memória de quem se foi enquanto se permitia viver novamente. Na primavera seguinte, Álvaro e Lúcia se casaram numa cerimônia pequena, íntima, no jardim que Helena tanto amava. Andréia ajudou a organizar. Sofia foi a daminha, espalhando pétalas de lavanda pelo caminho. E embora houvesse lágrimas, de alegria, de tristeza, daquela mistura complexa de emoções que a vida real sempre traz, havia também paz. Porque a vida não é feita de escolhas binárias, não é Helena ou Lúcia, não é passado ou futuro. É a capacidade humana infinita de segurar múltiplas verdades ao mesmo tempo, de amar quem se foi sem deixar de amar quem está aqui, de honrar o que foi sem sacrificar o que ainda pode ser. Nunca julgue alguém pela aparência, pelo tempo que escolheu para seguir em frente ou pela maneira como decide curar suas feridas. Você não conhece as noites em que aquela pessoa chorou sozinha. Não conhece as batalhas invisíveis que teve que travar apenas para conseguir levantar da cama de manhã. E às vezes, a maior sabedoria vem dos lugares mais inesperados. De uma criança de 8 anos que apenas queria que seu avô parasse de ficar triste, que entendeu com uma clareza que os adultos haviam perdido em meio a mágoas e julgamentos que o amor não é um recurso finito. Que amar alguém novo não significa amar menos quem se foi. O restaurante onde tudo começou ainda está lá, no mesmo lugar. Álvaro e Lúcia voltam algumas vezes, sempre com Sofia, às vezes com Andréia. O mesmo maître os recebe e agora sorri genuinamente. Algumas das mesmas pessoas que os julgaram naquela primeira noite ainda frequentam o lugar. Algumas desviaram o olhar, constrangidas quando percebem que a história não era o que imaginaram. Outras, as mais corajosas, se aproximam e pedem desculpas, porque no final somos todos apenas humanos tentando atravessar a vida da melhor maneira possível, tropeçando, caindo, julgando erradamente, aprendendo, se tivermos sorte, a ser um pouco mais compassivos a cada dia. E se esta história tocou seu coração, se te fez pensar sobre julgamentos que você já fez ou perdões que ainda precisa dar, inscreva-se agora no canal. Toda semana trazemos histórias reais como esta, que nos lembram do que realmente importa. E clique no vídeo que aparece na tela agora para assistir a próxima história, com uma reviravolta tão poderosa que você nunca vai esquecer.